Olá pessoal, hoje trago-vos aqui a terceira e última parte de um guia para uma alimentação vegetariana saudável. Esta parte é relacionada aos minerais e oligoelementos e é a última parte que nos falta. A primeira foi sobre os macronutrientes, a segunda sobre as vitaminas e esta então sobre os minerais e oligoelementos. Espero que vos seja útil e que gostem. Então, começando aqui por falar do ferro. O ferro, como todos sabem, é indispensável para a formação de hemoglobina e mioglobina, produção de enzimas e na cadeia transportadora de eletrões a nível mitocondrial. Grande parte das nossas necessidades de ferro está assegurada pelo turnover de ferro no sangue, pois as reservas de ferro são reguladas pela absorção intestinal, dada que temos uma capacidade limitada de excretar o excesso. Quando as reservas de ferro não são atingidas, as reservas do organismo começam a diminuir. E quando se esgotam esses níveis no organismo, os níveis de hemoglobina diminuem, podendo haver uma anemia por deficiência de ferro. Outro indicador também de baixos níveis de ferro poderá ser o aumento dos níveis de transferrina, que é uma glicoproteína no sangue que transporta o ferro. A deficiência de ferro é a deficiência nutricional mais comum no mundo, afetando a população vegetariana e não vegetariana, atinge cerca de 25% da população global. Sendo que os seguidores de uma alimentação vegetariana muito restritiva são os que apresentam o maior risco. No global, o consumo de ferro parece ser semelhante ou superior em vegetarianos, comparativamente aos não vegetarianos. No entanto, não existe consenso entre os vários estudos. Embora os adultos vegetarianos tenham reservas de ferro menores do que os não vegetarianos, os níveis séricos de ferritina, a proteína de reserva de ferro, cujos níveis se refletem nas reservas corporais de ferro, estão dentro dos parâmetros normais. Temos apenas que distinguir o ferro M do ferro não M, ou seja, os produtos de origem animal têm 40% de ferro tipo M e 60% de ferro tipo não M. E os produtos de origem vegetal, o ferro é 100% tipo M. Ou seja, o que é que isto quer dizer? O ferro M é absorvido entre 15% a 35% no trato gastrointestinal. Já o ferro não M apresenta uma absorção inferior, entre 2% a 20%. Devido a esta menor biodisponibilidade, a ingestão diária recomendada de ferro está aumentada em 80% na população vegetariana, pois só consome alimentos de origem vegetal onde existe 100% de ferro não M. A quantidade de ferro não M absorvida é determinada pelas reservas de ferro que existem no organismo, sendo que pessoas com baixas reservas de ferro ou com necessidades muito aumentadas, por exemplo as grávidas, terão uma adaptação fisiológica aumentando a absorção e diminuindo a excreção do ferro, fazendo com que o ferro não M seja quase tão bem absorvido como o ferro M. Existem também alguns fatores que inibem a absorção do ferro não M, ou seja, o cálcio, o fitato, os polifenóis, taninos e catequinas, que estão presentes no chá, no café, nas especiarias como o açafrão e o chili, no cacau. A redução da acidez gástrica e estados inflamatórios aumentados também diminuem a absorção do ferro não M. A ingestão de fibra, como se eu falar muitas vezes só por si, mesmo em quantidades elevadas, tem uma interferência muito reduzida na absorção de minerais. O efeito inibitório da absorção do ferro em alimentos ricos em fibra deve-se à presença de fitato e não à presença de fibra em si. Efeitos que podem ser minimizados com a adoção de determinados métodos culinários, como vamos ver mais à frente. A ação inibidora do ácido oxálico na absorção do ferro também é considerada mínima neste momento. O cálcio, que é considerado um inibidor da absorção de ferro, não deverá ser ingerido como suplemento às refeições, sendo que esta inibição não se verifica se a quantidade de cálcio for inferior a 40 mg. O baixo consumo de lisina, que é um aminoácido essencial, que já falámos na parte das proteínas, também pode interferir na absorção de ferro, ou seja, tem de se manter um bom consumo de lisina. Agora, algumas dicas para promover a absorção do ferro são vitamina C. A vitamina C é um fator facilitador da absorção de ferro, promove a conversão do ferro férrico em ferro ferroso, sendo que esta forma é melhor absorvida.
Poderá ser proveniente da dieta ou sob a forma de suplementos, sendo o seu efeito superior ao efeito inibidor do fitato, polifenóis e do cálcio. Cerca de 75 mg de vitamina C aumentam a absorção do ferro não M em 13 ou 4 vezes. Também os ácidos orgânicos, fruto-oligosacarídeos, vitamina A e beta-caroteno estimulam a absorção de ferro não M. Outra forma de aumentar a absorção de ferro também será de molhar e germinar as leguminosas, os grãos e as sementes, pois diminui o conteúdo em fitato, melhorando assim a absorção de ferro. Alimentos fermentados como pickles, molho de soja e pão de massa velha aumentam a absorção de ferro. Aí, adicionar acidificantes, citrinos ou vinagre a alimentos também pode promover a diminuição do fitato nos alimentos. Isto é muito importante. Nenhuma deficiência de ferro pode ser corrigida apenas com a alimentação, tanto em vegetarianos como não vegetarianos. A deficiência em ferro deverá ser tratada com ferro por via medicamentosa, por tempo prolongado, em quantidades que não são viáveis obter por consumo de alimentos, sempre com a ajuda de um profissional de saúde. Algumas fontes alimentares de ferro serão as leguminosas, os cereais integrais, vegetais de cor de verde escura, sementes, frutos gordos, tofu, tempê, ovo e alimentos fortificados, como cereais de pequeno almoço, por exemplo. Passando agora ao zinco. O zinco é necessário para o normal crescimento e desenvolvimento e para a cuidado do paladar. É um mineral essencial para as funções metabólicas, incluindo funções catalisadoras, estruturais e reguladoras, e tem um papel importante no sistema imunitário. Ele encontra-se tanto em alimentos de origem vegetal como animal, embora a sua absorção nos alimentos de origem vegetal seja inferior. A população vegetariana habitualmente consome menos zinco do que a não vegetariana. No entanto, os seus níveis plasmáticos não são diferentes entre os dois grupos, o que sugere que o nosso organismo se adapte e surjam mecanismos de adaptação. Estes mecanismos de otimização mantêm os níveis de zinco adequados, quer por redução das perdas, quer por aumento da eficácia da absorção. Mesmo consumindo menores quantidades de zinco, os vegetarianos apresentam níveis séricos de zinco adequados no organismo. Na literatura, não existe evidência clínica de deficiência em zinco na população ocidental vegetariana. No entanto, em vegans, grávidas, lactentes e adolescentes, o consumo de alimentos fortificados poderá estar recomendado. Alguns fatores que também inibem a absorção de zinco serão o fitato, em produtos de origem vegetal, assim como vimos em relação ao ferro. Logo, as necessidades de zinco na população vegetariana estão aumentadas em 50%. A fibra e o cálcio, que também eram considerados inibidores da absorção de zinco, são atualmente considerados inócuos. Dado que o zinco está presente na camada externa dos cereais, encontram-se maiores teores deste mineral em produtos integrais. No entanto, estes também apresentam maiores quantidades de fitato, portanto, deve ter-se em atenção essa parte. O baixo consumo de lisina, tal e qual como o ferro, também interfere na absorção de zinco. Algumas dicas serão de molhar, germinar e fermentar leguminosas, grãos e sementes, assim como cozinhar raízes, como a cenoura, o nabo e a beterraba, pois diminui o conteúdo em fitatos. Aminoácidos sulfurados, encontrados em sementes, frutos gordos, cereais e hortícolas, e os ácidos orgânicos, como o cítrico, encontrado nos citrinos, o málico nas maçãs, o lático no leite azedo e o tartárico nas uvas, ligam-se ao zinco e potenciam a sua absorção. As recomendações de zinco podem não ser atingidas se a ingestão de alimentos ricos em zinco ou de alimentos fortificados for diminuta, particularmente nos homens. Pode ser necessária suplementação. Algumas fontes alimentares são cereais integrais, derivados, leguminosas, frutos gordos, sementes, ovos e laticínios. Passando agora ao cálcio, é um mineral muito importante para manter a saúde dos ossos e dentes, para a função nervosa, muscular e ainda coagulação sanguínea. A ingestão de cálcio normalmente em ovo-lacto-vegetarianos é semelhante à população não vegetariana, enquanto que quem segue um padrão vegan apresenta uma ingestão ligeiramente inferior, devendo por isso privilegiar alimentos ricos neste mineral. Alguns estudos sugerem que os vegetarianos conseguem absorver e reter maiores quantidades de cálcio do que os não vegetarianos, sugerindo mecanismos de adaptação tal e qual como acontece com o zinco.
e que estes apresentam densidade mineral óssea semelhante à dos não vegetarianos. Fatores como estilo de vida, hábitos tabágicos, peso e fatores genéticos parecem ter um papel importante na densidade mineral óssea, ainda mais importante que a quantidade de cálcio ingerida e a sua origem, seja animal ou vegetal. O consumo excessivo de sódio é desfavorável, dado que aumenta a excreção urinária de cálcio. Por cada grama de sódio que se ingira, há uma perda adicional de 25 mg de cálcio na urina. Uma dica poderá ser utilizar menos sal, substituindo, por exemplo, por ervas aromáticas, diminuindo assim o cálcio perdido na urina. A dieta ovo-lacto-vegetariana inclui excelentes fontes de cálcio, como já vamos ver à frente. Quem segue um padrão vegan pode obter o cálcio necessário através de alimentos de origem vegetal. Manter os níveis de vitamina D adequados e limitar o consumo de cafeína também é benéfico para a manutenção dos níveis de cálcio. Algumas fontes alimentares no padrão ovo-lacto-vegetariano serão então leite, queijo e iogurte, sendo que 2 a 3 porções por dia, seja 200 a 250 ml, mais ou menos uma caneca, ou um iogurte, serão suficientes para atingir as necessidades deste nutriente na maioria das faixas etárias. No padrão vegan, alimentos como hortícolas de cor verde escura, leguminosas, sementes e frutos gordos e alguns alimentos fortificados como tofu, bebidas de soja, de aveia e cereais de pequeno almoço serão algumas fontes de cálcio. Outros alimentos, ainda como folhas de beterraba, ruibarbo, espinafres, acelga e amaranto, contêm cálcio. No entanto, dado o seu conteúdo em oxalatos, este está menos biodisponível. A soja, mesmo contendo fitato e oxalato, preserva uma boa biodisponibilidade de cálcio. Bem, passando agora ao iodo, sabemos que é um oligoelemento essencial para o correto funcionamento da tiroide, nomeadamente para a síntese de hormonas tiroideias. Estas são responsáveis pela regulação do metabolismo celular, nomeadamente a taxa metabólica basal e a temperatura corporal, e desempenham um papel determinante no crescimento e desenvolvimento de órgãos, especialmente o cérebro. Durante a pré-conceição, a gravidez e a amamentação é especialmente relevante a importância deste mineral, dado que tem um papel muito importante no desenvolvimento do feto. O conteúdo de iodo nas plantas é variável, mas é normalmente baixo, dado que este depende da sua concentração nos solos e normalmente esta é escassa, podendo ser maior em locais junto a costas marítimas. Quem segue um padrão vegetariano e não consome alimentos fortificados ou suplementos poderá ter um consumo insuficiente deste micronutriente. Quem segue uma alimentação vegetariana, de forma a contribuir para que haja uma ingestão adequada de iodo, deve assegurar uma alimentação variada, incluindo alimentos ricos ou fortificados neste micronutriente, tendo em atenção também para não ultrapassar as doses máximas recomendadas. Recomenda-se, por exemplo, a substituição de sal comum pelo sal iodado nas quantidades de sal recomendadas. Dada a variabilidade de quantidade de iodo nas algas, recomenda-se precaução no seu consumo, que não deverá ser superior a 3 a 4 vezes na semana. Então, algumas fontes alimentares são o sal iodado, as algas e os laticínios. Passando agora ao selênio. É necessário para o funcionamento das selenoproteínas. Este micronutriente é componente da enzima glutatião peroxidase, protegendo as membranas celulares dos danos provocados pela ação de radicais livres e ainda regula também a ação das hormonas tiroideias. Os níveis de selênio também são afetados pelas quantidades de selênio existentes nos solos. A população vegetariana habitualmente ingere menor quantidade de selênio, porém a ingestão depende da disponibilidade nos solos, como já referi. Embora a ingestão esteja diminuída, esta habitualmente supera as recomendações e os níveis plasmáticos são semelhantes aos da população não vegetariana, havendo por isso uma provável adaptação fisiológica. Algumas fontes alimentares serão castanha do Pará ou castanha do Brasil, ovo, sementes, melaço, cogumelos, cereais e derivados. Quanto ao potássio, está presente em inúmeros alimentos e é particularmente abundante em frutas e hortícolas. Está associado a uma maior retenção de cálcio pelo osso, redução do risco de doença cardiovascular e é primordial na regulação da tensão arterial. A dieta vegetariana fornece frequentemente mais potássio que a dieta não vegetariana. Algumas fontes alimentares são frutas,
hortícolas, tubérculos, leguminosas e frutos gordos. Quanto ao magnésio, este tem um papel importante em diversas funções do organismo, incluindo a ativação enzimática e homeostasia óssea. Este encontra-se, por exemplo, na camada externa dos grãos de cereais integrais. A dieta vegetariana inclui habitualmente mais magnésio que a não vegetariana. A fibra e o fitato podem diminuir a sua absorção. No entanto, esta mantém-se adequada comparativamente a uma dieta não vegetariana. Desta forma, o elevado teor de magnésio encontrado nas dietas vegetarianas compensa a sua menor biodisponibilidade. Algumas fontes alimentares são cereais integrais e os seus derivados, por exemplo, cereais de pequeno almoço, algas, leguminosas, frutos gordos e sementes. Quanto ao fósforo, o fósforo tem diversas funções de elevada importância fisiológica, tais como a mineralização óssea e dentária, o metabolismo energético, a absorção e transporte de nutrientes, a regulação da atividade proteica e o balanço ácido-base. É também constituinte de fosfolípidos estruturais das membranas celulares, dos ácidos nucleicos e das moléculas de ATP. Aproximadamente 85% do fósforo corporal encontra-se no osso, sendo essencial para o seu desenvolvimento e manutenção. Numa dieta vegetariana, a absorção de fósforo é menor do que na dieta não vegetariana, devido à maior quantidade de fitatos. A absorção de fósforo pode estar comprometida pela utilização de antiácidos com alumínio e de suplementos de cálcio, carbonato de cálcio, por exemplo. A ingestão de fósforo em vegetarianos é similar ou maior do que em não vegetarianos, e apesar da biodisponibilidade ser potencialmente mais baixa, esta está consideravelmente acima das recomendações, sendo pouco provável que ocorram deficiências. Quanto às fontes alimentares, serão laticínios, cereais integrais, ovos, frutos gordos e leguminosas. Falando agora sobre o sódio, este tem funções de regulação do volume extracelular e do equilíbrio ácido-base, sendo a sua maior fonte alimentar o sal. O consumo excessivo de sal e, consequentemente, de sódio está relacionado com o aumento da tensão arterial e da excreção renal de cálcio. Em vegetarianos, o consumo de sódio é habitualmente inferior comparativamente a não vegetarianos, sendo que em veganos o consumo de sódio poderá ser inferior a metade do observado em não vegetarianos. Apenas uma minoria do sódio consumido, cerca de 10%, provém naturalmente dos alimentos, já que o sal adicionado no processamento e confecção dos alimentos é o que mais contribui para o aporte diário deste mineral. Recomenda-se, portanto, a leitura dos rótulos dos alimentos processados, dado que muitos produtos aptos para vegetarianos podem conter sal em excesso. As fontes alimentares são sal e os alimentos processados. Quanto à ingestão dos restantes minerais e oligoelementos, normalmente a ingestão de manganês, cloro, flúor e molibdênio é habitualmente adequada em indivíduos vegetarianos. Agora, em forma de conclusão destas três partes que eu vos trouxe aqui, o que podemos retirar é que a adoção e a manutenção de uma dieta vegetariana, em particular uma dieta vegan, exige um mínimo de conhecimentos específicos, alimentares e nutricionais, que apesar de serem simples, não são assim tão intuitivos. Dietas vegetarianas, quando apropriadamente planeadas, incluindo as ovo-lacto-vegetarianas ou vegan, são saudáveis e nutricionalmente adequadas em todas as fases do ciclo de vida, podendo ser úteis na prevenção e tratamento de algumas doenças crónicas, como a obesidade, doenças cardiovasculares, diabetes, mas, como em qualquer outro padrão alimentar, as dietas vegetarianas também podem ser inadequadas. Os alimentos deverão ser a primeira opção para atingir as necessidades nutricionais e, em particular, nos grupos vulneráveis, pode ser necessário recomendar alimentos fortificados ou suplementos como complemento à alimentação. Os suplementos não deverão ser utilizados como substitutos de uma alimentação variada e equilibrada. No entanto, no caso de vitamina B12, dada a inexistência de fontes nutricionais numa dieta vegan, esta deverá ser obtida através de alimentos enriquecidos ou suplementos. A designação de apto para vegetarianos existente em alguns produtos processados não implica necessariamente que sejam nutricionalmente adequados e saudáveis, pois poderão conter na sua composição excesso de sal, gordura,
ou açúcar. Deve-se aprender a ler os rótulos, a ter em atenção os ingredientes e a quantidade de cada ingrediente. É possível adotar um padrão alimentar vegetariano utilizando produtos vegetais de origem nacional, sazonais e enquadrados na nossa tradição culinária. E é desejável juntar variedade, sabor, tradição e saúde à mesa. Nunca adotar um padrão alimentar vegetariano deverá ser uma coisa que custe, deverá ser uma coisa natural. Por fim, seguir uma dieta vegetariana não implica só por si melhor saúde. Mais e melhor saúde depende da escolha de um estilo de vida saudável, onde a alimentação é apenas uma das diversas escolhas. Deste modo, é importante que os indivíduos interessados em iniciar ou melhorar a sua alimentação e com interesse em adotar uma dieta vegetariana a longo prazo, consultem sempre um profissional de saúde. Espero que vos tenha sido útil. Se continuaram com alguma dúvida, perguntem aqui em baixo. No Instagram vou também postar algumas receitas vegetarianas e vegan para que se torne mais fácil quem está a iniciar esta transição. Espero que gostem. Tchau!